Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Você sabe que a Operação Lava Jato começou com uma investigação de lavagem de dinheiro que acabou chegando à Petrobras. E aí investigou diversas diretorias, gerências, descobrindo um enorme esquema de corrupção na maior empresa brasileira. Pois é, mas com o passar do tempo, as apurações foram abrindo outras frentes. E agora, ao que tudo indica, Lava Jato está chegando cada vez mais perto dos grandes bancos. É sobre isso que eu converso agora com a Kelly Cadanos, que é editora de República aqui da Gazeta em Brasília e que está acompanhando este caso. Esses sinais, Kelly, de que a Lava Jato poderia chegar aos bancos já vem aparecendo há algum tempo, não é de hoje não, né? Exatamente, Márcio. Se a gente for lembrar, desde que o ex-ministro Antônio Palocci começou a negociar um acordo de delação com o Ministério Público Federal, né? Ele que foi um dos ministros do governo PT que teve ali um amplo trânsito, né, em instituições financeiras. Então, a delação dele sempre foi muito aguardada, que ele realmente falasse sobre os bancos e falasse sobre essa questão. Então, desde 2017, né? O ex-ministro Antônio Palocci acabou não fechando a delação com o Ministério Público Federal, porque o MPF desistiu do acordo, mas fechou com a Polícia Federal. E a delação dele agora tem embasado, sim, muitas operações envolvendo instituições bancárias. Inclusive algumas que foram realizadas nesse ano de 2019, né? Exatamente. 3 operações a partir de Curitiba envolvem bancos, né, na Operação Lava Jato, e uma operação também de São Paulo. A primeira vez que um banco teve sua sede alvo de mandado de busca e apreensão foi a primeira operação deflagrada nesse ano na Lava Jato, já com autorização do novo juiz do caso, que é o Luiz Antônio Bonar, ele que substituiu o ministro Sérgio Moro, que deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça. A Lava Jato chegou ao Banco Paulista depois que as investigações apontaram que 3 funcionários do setor de câmbio lavavam dinheiro de propina. O objeto dessa investigação são condutas específicas de investigados específicos, executivos de um banco, de uma área específica desse banco, no caso, o Banco Paulista. E mais recentemente a gente também teve outras operações, né? A 64ª fase da Lava Jato, por exemplo, que foi deflagrada em agosto, teve como alvo ali supostas propinas pagas em um negócio de compra pela Petrobras de metade da Petroáfrica, que é uma empresa de petróleo africana. E as propinas teriam circulado pelo Banco BTG Pactual, que foi alvo, a sede do BTG foi alvo de buscas e apreensões da Operação Lava Jato. Mais uma fase da Operação Lava Jato, a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o empresário André Esteves e o Banco BTG Pactual são alvos de busca e apreensão de mais uma fase da Operação Lava Jato. O BTG voltou a ser alvo da operações da PF, dessa vez lá em São Paulo, recentemente, agora em outubro. Os investigadores suspeitam que o André Esteves, que é do Banco BTG, teria recebido de uma maneira antecipada informações vazadas do Banco Central sobre a taxa básica de juros do país, que é a Selic, né? Também partindo da delação do Palocci. E, por fim, a 66ª fase da Lava Jato, a Operação Alerta Mínimo, que foi deflagrada no final de setembro, teve como alvos doleiros e gerentes do Banco do Brasil. Esse termo de compromisso atípico, flagrantemente ilícito, que foi firmado entre empresas de doleiros com o representante do Banco do Brasil, ele fez com que o Banco do Brasil, nas palavras de um dos gerentes ouvidos durante a apuração, servisse como uma espécie de garçom de dinheiro em espécie para doleiros. A investigação identificou ali uma lavagem de dinheiro de cerca de 200 milhões de reais através de ex-gerentes do Banco do Brasil entre 2011 e 2014, Márcio. Estou vendo aqui também na sua reportagem, né, o Kelly, que você até faz menção a uma reportagem do portal UOL, de investigações que apontam que contas abertas nos 5 maiores bancos do país também podem ter sido usadas, né, para lavar dinheiro desviado da Petrobras. E aí a gente tem um cruzamento, então, vamos dizer assim, dos casos investigados pela Lava Jato, né, Petrobras e também a questão dos bancos. Exatamente, né? Esse dinheiro da Petrobras, ele passou por algum lugar, né? Então, desde sempre a gente tinha essa expectativa de que os bancos poderiam ser alvos de investigação para que se saiba se essa lavagem de dinheiro teve apoio dessas instituições financeiras ou não. E isso ainda está sob investigação. Alguns gerentes, ex-gerentes de bancos já começam a ser investigados. A gente ainda não tem certeza muito bem sobre a participação das instituições em si. Mas, por exemplo, essa reportagem do UOL mostra ali que mais ali de 989 milhões de reais teria passado pelo Bradesco
ao longo ali dessa tentativa de lavagem de dinheiro da Petrobras, né? O Banco do Brasil, a gente já falou, né? Teve operação deflagrada por Curitiba, passaram por ele 200 milhões de reais do esquema. Também tem documentos das operações que foram deflagradas que mostram que teriam passado também quase 95 milhões de reais pelo Itaú, 19 milhões pelo Santander e pouco mais de 4 milhões também teriam sido lavados através de contas na Caixa Econômica Federal. Ainda falta saber se isso com anuência ou não de gerentes e outras pessoas importantes dessas instituições. Legal, Kelly, obrigado, até a próxima. Até a próxima, Márcio. Um título que nenhum país do mundo gostaria de ter é do Brasil. É o campeão no excesso de burocracia. Pois é, quem aponta esse dado é o ranking de competitividade global, que é organizado pelo Fórum Econômico Mundial. Quem é empresário, por exemplo, sabe com certeza do que eu estou falando. Eu convidei aqui no 15 Minutos a Fernanda Trisotto, que é editora de República, aqui da Gazeta, para explicar este assunto. Fernanda, quais são os critérios em que leva o Brasil a essa nada honrosa posição de campeão da burocracia? Oi, Márcio. Então, primeiro que é triste que não é a primeira vez que o Brasil está lá no fundo do poço, né? Ah, já vem de algum tempo essa situação, Já vem de algum tempo, ali pelo menos desde 2016. Às vezes ele estava um pouquinho acima, outras vezes um pouquinho abaixo, mas sempre ali na rabeira final. O Fórum Econômico Mundial, ele faz um tipo de pesquisa com empresários. Então, ele chega lá para o empresário e quer saber quão oneroso é para a companhia se instalar em um país por causa dos requisitos de administração pública. E daí, nisso, tem permissão e regulamentos, por exemplo. As notas variam de 1, quando é extremamente oneroso, até 7, nem um pouco oneroso. E a nota do Brasil, que vem se repetindo nos últimos anos, é 1,7. Ou seja, é muita burocracia mesmo. É muita burocracia. E depois, enfim, eles analisam algumas questões ali de legislação, ambiente de negócios, como que funciona e tal, e eles chegam a um score. E o score do Brasil também é péssimo, né? 11,4. Não tem nenhuma nota, nem score pior do que esse na edição de 2019 do ranking de competitividade global. Lembrando que esses dados são referentes principalmente a 2018, mas algumas mudanças já foram implementadas e não deram muito resultado, né, Márcio? Pois é. Daqui a pouco, inclusive, a gente aborda mais sobre o que o país está fazendo ou está tentando fazer para reverter esse quadro. Mas antes, Fer, eu queria saber como é que estão outros países aí no ranking que é feito pelo Fórum Econômico Mundial, hein? Olha, a coisa tá feia para o Brasil, porque veja bem, lá no fundo do poço, com notinhas inferiores a 2, só tem mais a Venezuela e a Croácia. A Croácia ainda está um pouco melhor ali, né? Tem um turismo acontecendo por lá, mas a Venezuela é um país que a gente sabe o tamanho da crise que está vivendo. Exatamente, né? Não se compara à nossa crise, é muito ruim a gente estar ali pior do que eles, né? Pois é. Na ponta, quem é líder dessa lista é Singapura, que tem nota 5,5 na avaliação do empresariado e o score deles é quase de 75. Mas, curiosamente, a Argentina, a Romênia, que passaram na frente do Brasil na fila da indicação para a OCDE pelos Estados Unidos, também estão melhores do que a gente nesses quesitos. Então, é de se ficar atentos e queremos entrar no clube dos ricos, né? Pois é. E para entrar nesse clube, por exemplo, o que está fazendo o país ou está tentando, né, fazer para reverter esse quadro, hein, Fernanda? Márcio, o Brasil já começou a fazer algumas reformas, algumas mudanças ali, principalmente depois, quando o Michel Temer assumiu a presidência. Então já teve reforma trabalhista, que apostou num modelo mais de simplificação, e a gente sabe que a burocracia foi um dos temas da campanha do Jair Bolsonaro. Ele falou muito que ia reduzir e tal e coisa, e ele realmente tem feito algumas coisas para tirar isso da promessa de campanha e fazer isso virar realidade, né? Então, lá em abril, por exemplo, ele fez um revogaço, eliminou um monte de decretos inúteis que não serviam para mais nada, porque já tinham perdido totalmente validade, caducado, Sim. Não fazia mais sentido existir. E se o governo estava muito concentrado em aprovar a reforma da Previdência, com uma mudança mais ampla, né, acabou fazendo algumas pequenas mudanças na microeconomia, entre elas a MP da Liberdade Econômica, que já virou lei, e também tem esse processo de simplificar a abertura de empresa. Isso é uma coisa importante, que conta muitos pontos para você subir nesse ranking. Sim, no ambiente de negócio, né? Exatamente. Então, a expectativa é que para os próximos anos, já talvez no ano que vem, a gente já veja algum reflexo disso, porque por hora, as mudanças da reforma trabalhista, por exemplo, não foram tão sentidas. Elas melhoram um pouco a nota, mas não tiraram o país do fundo do poço. Pois é, quem sabe daqui a algum tempo. Fer, obrigado, até a próxima. Até mais, Márcio.
Há alguns dias aqui no 15 Minutos, a gente conversou sobre algumas estatais do governo federal que estão no pacote de privatizações da administração. Entre elas, o Serpro, que é uma estatal que trata com dados. Inclusive, como a gente brincou, né, naquela oportunidade, você pode não conhecer o Serpro, mas o Serpro conhece muito sobre você, porque afinal ele tem muitos dados em relação a todos os cidadãos brasileiros. Agora, está gerando uma certa guerra aí a atuação da estatal com empresas privadas do setor de TI. Quem vai explicar por quê é a Júlia Fontes, repórter da editoria de República aqui da Gazeta, que é minha convidada de novo aqui no 15 Minutos. Júlia, para a gente começar rapidamente, para quem não ouviu nossa outra conversa aqui no 15 Minutos, né? Vamos lembrar qual é a importância do Serpro, essa empresa que é uma estatal do governo federal. Isso. Então, para situar aí o nosso ouvinte, o Serpro é a sigla para o Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, essa é uma das estatais do governo federal que cuida de dados da população, né? Então, são dados bastante importantes. Ele foi fundado em 1964. Por exemplo, ele cuida do software que a gente declara o imposto de renda. Então, é uma das atribuições. E o ouvinte pode, né, só pensar lá no que ele coloca na declaração do imposto de renda, que é praticamente, né, a sua vida inteira. Então, exatamente. É tudo isso que o Serpro sabe sobre você. Isso. E aí a gente já tinha conversado aqui porque o governo tem como plano privatizar tanto o Serpro quanto a Dataprev, que é uma outra estatal de TI que cuida das informações do INSS. Isso. Então é uma outra estatal bastante importante. E aí, até curiosa a história dessa matéria, porque isso aqui, a minha pauta era a privatização das duas estatais. Mas daí eu comecei a pesquisar para entender do que se tratava e tal, e comecei a esbarrar com várias publicações em alguns sites que eu não conhecia, sites especializados voltados para as pessoas que estão envolvidas no mercado de tecnologia da informação. E eram posts, né, às vezes blogs ou publicações em que reclamavam da atuação do Serpro. Daí eu fui... Mas e reclamavam como assim? Empresa, não como uma pessoa física lá reclamando, mas como a empresa, né? Quer dizer, o mercado estava reclamando do Serpro. E por quê? Exatamente. Aí que eu comecei a investigar para entender o que estava acontecendo ali, e eu conversei com o presidente de uma das associações dessas empresas, é a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, chama ACESPRO. Eu conversei com o presidente dessa empresa, ele chama Ítalo Nogueira, e ele me explicou o que está acontecendo. Nesse ano de 2019, o Serpro tem aumentado a sua carteira de clientes privados. Então, qual que é o princípio, né, da existência do Serpro? Ele é uma estatal que existe para servir o governo federal com serviços de tecnologia da informação, assim como a Dataprev. Daí, qual é a reclamação dessas empresas privadas? Que o Serpro estaria invadindo o mercado deles, já que estaria, então, fazendo mais contratos com clientes privados e não órgãos públicos. E isso é verdade mesmo. Tem até declaração, o próprio Serpro confirma, né? Tem uma declaração do presidente do Serpro, que é o Caio Paes de Andrade. Ele já tinha dado uma entrevista para a Reuters falando sobre isso, que inclusive jogou mais lenha nessa fogueira aí das empresas privadas. E ele deu essa entrevista dizendo que só em 2019 o Serpro aumentou a carteira de clientes privados de 800 clientes a mais. Então, isso privados, né? Privados, além dos órgãos públicos. E aí ele colocava lá que a meta é alcançar 1.300 parcerias desse tipo ainda em 2019. Então eles estão avançando mesmo no mercado privado. E isso está trazendo para o Serpro mais arrecadação, já que era uma estatal que a gente conversou também aquele dia, vinha dando anos e anos de prejuízo, ela melhorou um pouco o desempenho, vem dando esse resultado, mas ao mesmo tempo aí as empresas privadas reclamam porque acham que é uma concorrência desleal com o Serpro nesse mercado, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem números, né, dessa recuperação financeira do Serpro. Então, em 2015, o prejuízo dessa estatal foi de 350 milhões de reais. E em 2018, o lucro já chegou a 459 milhões. Então, assim, realmente recuperou as finanças dessa estatal. O Tesouro passou a não ter mais que aportar dinheiro para o Serpro. Mas daí, qual que é uma questão que essas empresas levantam? Que tipo de serviço que o Serpro está oferecendo para essas empresas privadas, né? Porque já que tem tantos dados dos contribuintes, né? Esse é o questionamento. Aí a gente falou com o Serpro e o que eles explicaram para a gente, que esses clientes privados, entre eles estão, por exemplo, os aplicativos de transporte Uber e o 99, tem também a Avan, é cliente do Serpro. Então, assim, tem clientes muito variados.
que eles estão oferecendo? Certificação digital e soluções de checagem e validação de dados. É isso que eles falam. Então, oficialmente, essa é a... Mas as empresas privadas também oferecem esses serviços e aí reclamam que tem essa concorrência com o Serpro, então, nesse mercado. Exatamente. Reclamam da concorrência justamente pelo fato de ser uma estatal. Então, o que eles falam é assim, poxa, a gente como empresa de TI paga imposto, mantém o Serpro. E daí o Serpro está concorrendo com a gente. Então, e isso o Serpro não é também justo. se defende e diz que não há nada ilegal no estabelecimento desses contratos, né? Dizem que não há o uso indevido de dados, né, que eles têm. Só que tem uma questão porque, assim, existe uma lacuna, né, na legislação brasileira sobre isso. Porque a Lei de Proteção de Dados, que disciplina de forma mais rígida esse uso de informações, só começa a valer em agosto de 2020. Então, por enquanto, assim, não tá na lei, então não é proibido, entende? Mas é antiético, né? É uma interpretação, exatamente. Júlia, obrigado. Até a próxima. Até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje você ouviu trechos de reportagens da TV Globo e também da TV Bandeirantes. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!